Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento de adoração, de louvor e agora de estudo da gloriosa palavra de Deus. Carlos me deu uma dura missão, falar sobre um tema que eu já preguei aqui uma vez, mas foi uma coisa muito superficial, e agora ele me pediu para trazer um estudo sobre a Trindade. Muito denso, tá? E nós vamos dividir isso em duas aulas, a de hoje e a do próximo domingo. E nessa primeira aula agora, nós vamos trabalhar mais a parte conceitual, né, da estrutura da Trindade, né, como é que ela é, o que ela significa. E na aula que vem, que vai ser uma aula mais voltada para por quê, né, ou melhor dizendo, de que forma a Trindade implica na nossa salvação, no nosso dia a dia, na nossa vida com Deus. E aí nós vamos ter um entendimento muito, com certeza, muito maior do que o entendimento que nós temos hoje, né? Por que é dessa maneira? Por que Deus age dessa forma? Então, acredito eu que essas duas aulas vão ser muito importantes para nós. E aí eu vou pedir para o Igor, a Isabel já fez a oração por nós, botar o primeiro slide. E aí já surge uma pergunta, né? E a pergunta é essa daí. Por que estudar sobre a Trindade? Um assunto tão complexo, né? Vai além do nosso entendimento, transcende a nossa capacidade de poder absorver algo tão gigantesco e tão... é fora do nosso conhecimento. Existem temas e assuntos na Bíblia que fogem digamos assim, a nossa realidade. Nós não temos como trabalhar isso segundo o nosso pensamento. E aí a própria palavra de Deus diz lá em Isaías 55, né, que assim como o céu está distante da terra, os nossos pensamentos estão distantes dos pensamentos de Deus. Por isso que muitas das vezes, na maneira como ele age, na forma como ele faz as coisas acontecerem, a gente não consegue compreender, porque foge à nossa lógica. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos nos ater apenas àquilo que é revelado na Bíblia. Aqui nós não conjecturamos. Eu acho que é assim. Não. Nós não conjecturamos aqui. Se está escrito na palavra, falamos e ensinamos. Se não está escrito na palavra, nós não ensinamos. Ok? Essa é a regrinha básica que nós adotamos. E na questão da Trindade, existe, né? Aí eu vou pedir para o Igor colocar o segundo slide. Né? E aí eu vejo pelo menos duas grandes razões, tá, para nós estudarmos esse tema. O primeiro deles, a primeira razão, é que mesmo sendo algo difícil de entender, há uma gama considerável de textos na palavra para a nossa instrução. E a Bíblia assevera que tudo que está revelado é para ser estudado. E todo o relacionamento que está contido nesse conhecimento. Então, nós vemos aqui em Deuteronômio, no capítulo 29, verso 29, o seguinte: as coisas secretas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as coisas que são reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que nós possamos cumprir todas as palavras desta lei. Então, se está escrito na palavra, é para o nosso conhecimento. É o que eu falei agora há pouco. Nós não conjecturamos aqui. Nós falamos o que está escrito. Então, se está ali na palavra, é para nós, irmãos. Está revelado para nós, é para nós aprendermos. E existe uma parte desse conhecimento sobre a Trindade que está na palavra. E a gente precisa entender isso. A segunda razão que eu encontrei, irmãos, também, que na minha concepção é muito importante, é que a nossa salvação está vinculada à economia da Trindade. Economia quer dizer disposição, quer dizer forma de se organizar, né? Então,
essa é uma razão que eu acho assim, importantíssima, que nós vamos entender melhor na segunda aula. Ok? Então, o Pai como o idealizador, o Filho como executor, o Espírito Santo como consolidador. E se nós não compreendermos a economia da Trindade, também teremos dificuldades em entendermos a doutrina da nossa salvação e tudo o que ela ou nela implica. Irmãos, como eu falei, na próxima aula vai ser melhor, mas deixa eu dar um spoiler aqui. Nos tempos eternos, com toda certeza, Deus não era da forma como ele é nos apresentado agora na Trindade. Deus é Deus, entende? Então, para que a coisa funcionasse em relação ao escopo da salvação, para que as coisas pudessem acontecer de uma forma que pudesse atender esse plano divino, porque a salvação foi Deus que idealizou. Então, para que as coisas se comportassem dessa maneira, precisou que Deus se organizasse para atender essa demanda. Aí você vai falar assim, mas Cleiton, isso é um pouco incompreensível. Não, se você olhar na seguinte ótica, tá? Deus não precisava agir dessa maneira, mas para que a salvação nos atingisse da forma como nos atingiu, e para que todo esse processo de santificação até a nossa glorificação venha a acontecer, porque estamos vivendo isso ainda, tá? Deus precisou arrumar as coisas dessa forma. Então, hoje nós temos as 3 pessoas, cada uma com uma função específica, né? Tomando conta de uma parte dentro desse gigantesco plano de salvação. E qual é a primeira mensagem que nós obtemos disso quando nós olhamos isso? Que Deus não precisava agir da forma como age, mas ele criou uma logística. E esse é o ponto que eu quero focar aqui. Eu estou dando um spoiler. Esse é o ponto que eu quero focar aqui. Ele formou uma logística para nos atender, para que a salvação chegasse até nós da forma como chegou, para que ficasse, digamos assim, de uma forma organizada todo esse processo. Então, Deus, para isso, tá, precisou formar essas incumbências, né? Cada uma das pessoas da Trindade ocupando um espaço, atendendo uma determinada demanda. Então, esse ponto é importante que a gente venha a entender. Amém? Nós vemos isso em João 14, 16 e 17. O texto diz assim, João 14, 16 e 17. Vai ter uma parte que eu vou pedir para vocês lerem, tá? Eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. A Trindade, ela está expressa em toda a Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, ela aparece, né? E aqui Jesus está, nessa passagem de João, está dizendo assim, eu vou orar ao Pai. Olha só, o Filho, que já está presente naquele momento, ora ao Pai para enviar o Espírito. Olha que coisa linda. Você vê toda uma organização, algo muito bem definido, muito esclarecido. E aí, Jesus está ali, cumprindo uma ordem expressa do Pai, que foi o idealizador do salvação. E aí Jesus está falando, minha missão está terminando, já está chegando ao fim, agora eu vou orar ao Pai para que Ele mande o Consolador, para que Ele fique com vocês. Ele vai falar de mim, Ele vai falar daquilo tudo que eu ensinei a vocês. É Ele que vai consolidar isso dentro de vocês. Olha, isso é maravilhoso. Você vê que há uma logística montada. E para nossa surpresa, Deus não foi pego no contrapé quando o homem caiu lá no Éden. Em nenhum momento Deus foi surpreendido. Em nenhum momento ele, meu Deus, agora eu tenho que
dar um jeito, eu tenho que resolver isso. Nada disso. Desde os tempos eternos, ele já sabia o que iria acontecer. Ele já tinha consciência plena de tudo que ia ocorrer. Então, o plano de salvação ele foi muito bem idealizado, mas para ser implementado, precisava de uma logística. E aí Deus se submete a isso. Ele cria isso. Ele faz essa logística rolar para que esse plano pudesse alcançasse a eficiência, fosse eficaz na nossa vida. Tudo bem até aí, queridos? Estão entendendo? Amém. Então, vamos para o terceiro slide, Igor. Mas aqui você está vendo o cara aqui. Tudo bem, cara, falou um monte de coisa aí para mim, mas o que é a Trindade? Não falou nada até agora, né? Só que antes de nós entendermos o que é a Trindade, precisamos entender o que não é Trindade. E por que isso é importante? Porque existe muita compreensão errada aí fora, e olha, pregada por denominações, por igrejas grandes, de grande alcance. Né? Vamos ver primeiro o que não é a Trindade. O quarto slide, Igor, por favor. O que não é Trindade? Olha lá. A primeira coisa que nós temos que entender é que Trindade não são três deuses. Já começa por aí. É o tal do triteísmo que eles chamam. Trindade não são três deuses. Nós somos monoteístas. Adoramos um único Deus. Só um Deus que nós temos. Né? Mas aqueles que advogam a ideia de que a Trindade são três deuses, né, é o que nós chamamos de triteísmo, que é a doutrina que ensina a existência de três divindades distintas, superiores ou únicas. Como, por exemplo, ensinado pelos mormons, né, podemos também ter tríades superiores entre os deuses, como no caso do hinduísmo, né, que nós temos a Vishnu, nós temos a Shiva, nós temos o Brahma. Então, são chamados de tríades. Né? Na doutrina, na religião egípcia, nós encontramos o Osíris, nós encontramos Horus, encontramos Ísis. Três divindades. Né? Todos estes são conceitos pagãos e politeístas, e nós não advogamos isso, porque a Bíblia em nenhum momento ensina isso. Percebe? Então, nós cremos num único Deus, e nós vamos entender como é que é isso. Como pode ser três pessoas e um Deus. Como é que isso funciona? A outra doutrina e até moderna, quer dizer, não moderna, existem igrejas contemporâneas nossas que praticam isso aqui, tá? Que é o unitarismo, ou unitarianismo, que é uma corrente de pensamento teológica que afirma a unidade rígida de Deus. O que quer dizer isso? Rejeita, portanto, a ideia de que possa existir algum ser divino além de Deus Pai. Eles creem apenas num Deus, também cremos num único Deus, o Deus Pai. Tá, mas como é que ele explica Jesus? Como é que eles explicam o Espírito Santo? E alguns rabinos acreditavam que cada palavra das Escrituras hebraicas, cada letra é a revelação de Deus, e tinham que admitir que Deus falava consigo mesmo. E diz mais aqui, e se referia a si mesmo no plural. O judaísmo é um praticante disso. Então, eles advogam que existe um Deus só, é o Deus Pai, pronto e acabou. Também não é assim que as Escrituras ensinam. Alguns grupos de judeus messiânicos acreditam assim. E no caso dos judeus messiânicos, Jesus seria apenas um profeta enviado por Deus. Quer dizer, não seria o próprio Deus. E nós temos um que é parecidíssimo com isso, muita gente confunde unitarismo com unicismo. Unicismo já é uma outra vertente, tá, da forma de como se entende a Trindade. Unicismo ou sabelianismo ou modalismo, tanto faz, qualquer uma dessas
dessas formas de expressar. É a doutrina que afirma que Deus se manifestou em 3 formas. Modo, ele usa uma espécie de modo máscara. Para ficar melhor entendimento, você tem um cartão de crédito e você vai comprar pela internet. Aí você cria um cartão virtual, que é um espelho do seu cartão de crédito físico. Só que esse cartão virtual você pode desmanchar ele a qualquer momento. Ok? Então, uma máscara. Você cria uma máscara do seu cartão de crédito. A mesma coisa aqui no que o unicismo crê. Então, eles creem assim, que Deus se manifestou de 3 formas, tá? Durante a história. Essa heresia remonta ao ano de 215, segundo o 3º século. Tá? 3º século. O seu principal representante foi Sabélio, e hoje existem várias igrejas que defendem esta heresia. Entre elas, as mais importantes são a Voz da Verdade. Inclusive, existem muitos hinos e corinhos que nós cantamos, inclusive, tá? E produzidos pela Voz da Verdade. Nós temos que tomar cuidado com isso também. E o Tabernáculo da Fé, que é bastante conhecido. Mas, na realidade, eles não creem que sejam 3 pessoas na Trindade. Gente, prestem muita atenção em tudo isso. Na aula seguinte, nós vamos aprender qual foi porquê dessa logística, não vou colocar dessa maneira, por falta de palavras, mas por que Deus trabalha dessa maneira? Por que ele se submeteu a esta forma? Existe uma explicação para isso, e é por nossa causa. Então, precisamos compreender primeiro todo esse escopo da parte conceitual, do que se entende sobre a Trindade. E nós temos, por último, o arianismo, que é a doutrina que nega a eternidade de Jesus, sustentando que o Filho foi criado do nada. E por isso, ele não é coeterno com o Pai. É chamado assim por causa do nome do seu fundador, o presbítero Ário, sei lá, pelo 3º século também, 250 a 336 depois de Cristo. Atualmente, a maior seita ariana é o grupo chamado Testemunhos de Jeová. Para vocês verem, existem pessoas contemporâneas nossas, grupos, né, religiosos contemporâneos nossos que creem nessas coisas aqui. A coisa veio lá de trás, mas eles creem dessa maneira. Igor, próximo slide. O que é a Trindade, irmãos, então? Agora nós vamos entrar na parte conceitual. O que é Trindade? Vamos lá. Primeiramente, o termo Trindade não se encontra na Bíblia. É a primeira coisa que nós temos que aprender. Você não vai encontrar esse termo na Bíblia. Não existe ele. Em nenhum momento ele é mencionado na Bíblia. Porém, há palavras como encarnação, monoteísmo, onipresença, onipotência, também não são mencionados na Bíblia. Mas os ensinos sobre esses temas estão lá. Percebem? Nós não temos a palavra sendo expressa, mas temos toda a parte conceitual que envolve esses termos. E assim representam conceitos indiscutivelmente ensinados por ela. Desde o 4º século, presta atenção nisso, os cristãos vêm utilizando este termo para explicar o relacionamento eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quem foi que criou esse termo? Lá no 4º século, os próprios cristãos. Muitas passagens bíblicas evidenciam a Trindade, mais ou menos, ou um pouco mais de 60 passagens. Olha que coisa interessante. Você vai ver isso na Bíblia sendo explicitado de uma forma muito clara. A gente vai ler e vai falar, puxa, não tem como você negar a questão da Trindade, porque ela é mencionada na Bíblia pelo menos mais de 60 vezes. Pouco mais de 60 vezes. E aí, heresias e crenças falsas começaram a se multiplicar nos primeiros anos da igreja, o que continua a ocorrer até hoje, como acabamos de ver agora. Por isso, os pais da igreja, assim que começaram a ver essa fumaça, tá,
no meio deles, com essas crenças totalmente contraditórias ao que a palavra diz, começaram a se pronunciar em relação a isso. Tá? E nós temos aqui, Igor, bota o outro slide, por favor. E nós vemos aqui alguns desses pais. Tá? Então, nós temos aqui, no ano 90, antes de finalizar o primeiro século, nós temos aqui o bispo de Roma, o bispo Inácio, tá? Falando sobre o tema. Logo a seguir, nós temos lá em Antioquia, a Didaquê. Didaquê era a coleção da doutrina apostólica. Tá? A Didaquê, que foi mais ou menos nos anos 90, tá, da nossa era, traz todo um escopo mencionando sobre a questão da Trindade. Tá? Nós vamos ver os 12, o Justino Marte, nós vamos ver um apologista cristão muito, muito conceituado, que é o Teófilo, tá? Nós vamos ver o Antenágoras e o Irineu, bispo de Lyon, também, que é muito conceituado. Isso para citar alguns, tá? Isso é para os irmãos terem um entendimento, tá? Uma noção de que essa questão da Trindade polemizou muito. Então, houve muita doutrina errada, houve muita falácia, muito ensinamento fora do escopo bíblico, e aí os pais da igreja se manifestaram, dizendo, epa, vamos parar. Não é isso que está escrito na Bíblia. Não é assim que a coisa funciona. Amém? Então, a coisa mais difícil a respeito do conceito cristão da Trindade é que não há maneira de explicá-lo, adequadamente, pelo menos. A Trindade é um conceito impossível de ser totalmente compreendido, é o que eu falei no início, tá? Por qualquer humano. Quanto mais explicado. Se nós não podemos compreender, também não podemos explicar. Deus é infinitamente maior do que nós, por isso não devemos esperar que sejamos capazes de compreendê-lo totalmente. A Bíblia ensina que o Pai é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia também ensina que há um só Deus. Sendo assim, vamos nos ater apenas àquilo que nos é revelado nas Escrituras Sagradas. Meus irmãos, é como eu falei no início, longe de mim, meu Deus do céu, essa coisa pequenininha, ínfima aqui, achar que pode abranger um tema tão complexo de uma forma, fora do contexto humano. É impossível, irmãos, porque nós estamos falando de Deus, de Deus. O que nós pretendemos aqui é sermos práticos com a coisa. Existe o tema Trindade na Bíblia e está lá para nós aprendermos sobre isso. Quando você olhar para Deus como um só Deus e pronto, o único Deus. Mas entender como é que é essa formação. E depois disso, depois que você adquire esse entendimento, que vem também por revelação no nosso coração, entendermos por que Deus se fez assim, ou se colocou desta maneira, tá? Para atender a demanda da salvação. A parte mais linda de tudo isso não é só entender essa complexidade da Trindade, mas é entender que Deus, nos tempos eternos, decide criar uma logística própria para poder atender a demanda da salvação. E após salvação, que é a questão da santificação, e a glorificação que vem depois de tudo isso, que é a finalização de todo esse processo humano que nós conhecemos. Então, para nós alcançarmos a dimensão dessa salvação, precisamos entender isso aqui. É importante que entendamos isso aqui. E o objetivo dessas duas aulas que nós vamos dar, ele é somente esse, levar-nos a este conhecimento. Amém? Igor, próximo slide. Eu já vi várias figuras tentando representar a Trindade. Uma delas é o ovo. Né? Até aquele aparelho 3 em 1 da época jurássica, que é do meu tempo, você tinha lá o toca-disco, você tinha o rádio e você tinha o negócio da fita cassete. Você lembra do 3 em 1? Quem é velho aqui se lembra. Né? Os dinossauros aqui vão se lembrar disso. Eu já vi gente comparando Deus com aquilo ali. Não tem nada a ver, meus irmãos. Nós precisamos entender que Deus
é uma mesma substância, é uma mesma essência. Então, o ovo não representa Deus, porque nós estamos falando de uma casca que tem um tipo de constituição, a gema que tem outra e a clara que tem outra. São constituições diferentes, jamais poderiam expressar algo tão tremendo como esse. Bem, não temos como comparar o 3 em 1, como a água, o gelo e o vapor. Sabe? Não temos como fazer. Então, não existe, na realidade humana, nenhum parâmetro para que nós possamos explicar a Trindade. E aí que começa a nossa dificuldade. Porque a nossa realidade só conhece essas coisas. Então, quando você começa a falar assim, que Deus é um só, em 3 pessoas, tá? Aí você começa, opa, espera aí, essa conta não fecha. Tá? Então, nós vamos, pela palavra de Deus, nós vamos tentar mostrar para os irmãos como é que isso funciona. Ok? Então, Deus é uma unidade composta. É a primeira coisa que precisamos entender. É uma unidade composta por 3 pessoas. Ok? Então, quando as Escrituras querem definir uma unidade composta, geralmente ela usa a palavra echad, em hebraico, é uma palavra hebraica. Por isso, são traduzidos para o nosso idioma mais como uma unidade, uma pessoa. Exemplo, eis que o povo é um, echad. O povo é um só, mas são várias pessoas ali. Mas é um povo só. Comecem agora a deixar entrar na mente de vocês, tá, o conceito. Fica muito mais fácil de vocês adquirirem o entendimento correto. Tá, isso está em Gênesis 11:6. As 7 vacas, agora olha, preste atenção no sonho de José. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é mas são 7 vacas e 7 espigas. Mas o sonho só quis dizer uma única coisa. Echad. É essa palavra, o termo hebraico usado. E outras vezes traduzidas por quando o seu contexto usa uma expressão numérica. Preste atenção nisso. Temos como exemplo, a Éber nasceram 2 filhos. Aí está falando de uma pessoa só. Teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Isso está lá em Gênesis 10:25. Essa palavra echad também, quando fala numericamente, enumerando pessoa a pessoa, isso também se refere na Trindade em vários textos. Vamos lá, continuando. Raras vezes é traduzida para único. Isso por quê? Por ocorrer quando o seu contexto favorece uma unidade composta. E é isso que nós precisamos compreender sobre a Trindade. Ela é uma unidade composta por 3 pessoas distintas. 3 pessoas distintas que possuem a mesma essência. Portanto, podemos dizer que a palavra Trindade se identifica nos manuscritos do Antigo Testamento no termo hebraico echad, quando ela expressa uma unidade composta, definido o bem da palavra Trindade. Deus é um, composto de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora olhe para cá. Olha para cá. Aqui nós temos a essência a Deus, a substância a Deus que nós adoramos, que nós cultuamos. O Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho. E o Filho não é o Pai. Mas todos são Deus. A figura do triângulo, ela representa melhor, não é perfeita, mas é a que melhor representa essa questão da Trindade. Nós adoramos Deus, formado por essas 3 pessoas distintas, diferentes. São indivíduos. Igor, passa para o próximo slide, por favor. Aqui nós temos o credo apostólico. Eu falei para vocês que a Didaquê, né, que foi a coletânea
de todo o ensino apostólico, ela traz todo esse ensinamento sobre a Trindade. Isso está muito claro ali. E 150 anos depois que todos os pais da igreja morreram, os apóstolos morreram, foi criado-se o credo apostólico, que é um credo que expressa exatamente naquilo que nós cremos. Eu vou ler para vocês. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao lugar dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Voltará para julgar os vivos e os mortos. E também creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Dá uma pausa aqui. Santa Igreja Católica, não é Santa Igreja Católica Romana, é Santa Igreja Católica, que católica é universal. Ok? Católico está se referindo a toda a comunidade cristã universal. Então, ele assim, creio na Santa Igreja Católica, creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Aqui está a síntese de tudo aquilo que nós cremos, a base da nossa fé. Aqui está escrito tudo aquilo que a Bíblia expressa como fé para nós, aquilo que nós cremos. É bom até que os irmãos tenham conhecimento desse credo, tá? Guardem isso com vocês, porque isso aqui está a expressão máxima da nossa fé. Só os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Eu só quero colocar um ponto que o credo apostólico não é para você orar ele, tá bom, irmãos? Tem gente que acredita dessa forma, isso não é uma oração, é só uma afirmação de todas as doutrinas que nós, como cristãos, cremos, amém, irmão? Bom, irmãos, vamos lá. A Trindade consiste de 3 pessoas. Nós vamos ler alguns textos agora, eu gostaria que vocês me ajudassem nisso. Eu queria que uma pessoa, de preferência da internet, o pessoal da internet não está falando nada, Gênesis capítulo 1, verso 26. Pessoal da internet, briguem entre vocês aí. Aqui, do nosso povo presencial, Gênesis capítulo 3, verso 22. Outro vai abrir em Gênesis 11, versículo 7. E o outro vai abrir em Isaías capítulo 6, verso 8. Ok? Então, pessoal da internet, quem foi que abriu aí Gênesis 1, 26? Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Amém. Olha só, o que o texto diz? E disse Deus, a essência é Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Percebem? Deus não está falando com ele mesmo. Naquele momento, ele está falando com os seus pares. Naquele instante, ele estava conversando com seus pares. Vamos fazer o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Mas disse, quem foi que disse? Foi Deus. Ok? Quem abriu aí em Gênesis 3, 22, por favor? Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Amém. Gênesis 3, 22. Mais uma vez, e o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós. Plural. 3 pessoas. Mas vamos lá.
Quem foi que abriu aí Gênesis 11:7? Amém. Graças e paz, igreja. Amém. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Amém. Olha como é que o texto diz, queridos. Olha lá. Vocês têm que me acompanhar na Bíblia. Se vocês ficarem olhando para mim, não vai resolver nada. Olha lá, presta atenção. Vamos, desçamos e confundamos as três pessoas. A humanidade estava em profundo pecado. E Deus disse, vamos descer e observar isso direito. E vamos confundir a língua. Vamos nós confundir a língua deles. Isaías, capítulo 6, verso 8, por favor. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Um texto épico, maravilhoso, chamamento de Isaías. E aí Deus, quando Deus está ali naquele momento, ele diz: quem há de ir por nós? Por nós. Quem é que vai nos representar? Quem é que vai comprar essa briga por nós na pregação do Evangelho? Então, queridos, o que nós entendemos aqui? A palavra Elohim, usada no versículo 1 do capítulo 1. Tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. No princípio criou Deus. Esse Deus que está aí no hebraico é Elohim. É a palavra plural, que fala de mais de uma pessoa nessa composição. É uma palavra plural, Elohim. Então, olha só. Nos demais trechos representados, se referem a mais de duas pessoas. Elohim está no plural, está se referindo a mais de duas pessoas. É de duas pessoas para lá, ok? Em português, temos apenas duas variações quanto ao número. Se lembra? Olha lá, português antigo que nós aprendemos. Gênero, número e grau. Ok? Número, tá? É quando você tem plural e singular. No hebraico, não é assim que funciona. Presta atenção. Como é que é no hebraico? Em hebraico, temos três formas: singular, dual e plural. Ok? Então, singular, uma única pessoa, dual, somente para duas. Só que Deus, Elohim, não se refere a nenhuma dessas duas anteriores. Se refere a uma palavra plural, que é mais de duas pessoas. Ok? Então, em hebraico, a forma dual é usada para coisas que vêm em pares. Por exemplo, isso nós temos que contextualizar, tá, queridos? Para a gente poder entender o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui. No hebraico, dual se refere a par. 2 olhos, 2 ouvidos, ok? É assim que funciona no hebraico. Então, toda vez que tiver uma referência em dual, vai estar falando de um par. Mas não é isso que Elohim é. Então, ele está dizendo assim, Elohim e o pronome nós são formas de plural. E, portanto, concluímos que esta referência falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui nós temos esse texto maravilhoso, que é o texto de Mateus 3:17. Para mim é o mais clássico de todos. É quando Jesus está sendo batizado. Né? E aí o texto diz assim, em Mateus 3:16 e 17. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Gente, isso não é manifestação de uma pessoa só, como é entendido por aí. São 3 pessoas diferentes. A figura ali, né, expressa bem isso. Jesus, na forma humana, o Espírito Santo descendo como uma pomba, e o Pai consolidando tudo, afirmando aquele ministério. Isso, eu vou pedir para vocês fazerem isso. Uma pessoa vai abrir em Isaías, capítulo 6. O que nós vamos ler agora, nós vamos ler 3 textos.
são matadores. Matadores. Não tem como você ter nenhum tipo mais de dúvida em relação à Trindade, de que é uma unidade composta. Ok? Então vamos lá. Abre em Isaías capítulo 6 e vai ler apenas 3 versos, o versículo 1, o versículo 5 e o versículo 8. Perdão, tem mais um verso, tem mais 2 ainda, o 9 e o 10 também. Então vamos lá. Alguém vai abrir Isaías capítulo 6, verso 1, verso 5, verso 8, verso 9 e verso 10. Outra pessoa vai abrir no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versos 36, 37, 38, versos 36, 37 e 38, e deixa eu ver aqui, versos 36, 37, 38, 39 e 40, ok? Essa é a segunda pessoa. A terceira pessoa, por favor, vai ler Atos, capítulo 28, dos verso 23, 24, 25, 26 e 27. Eu vou, na hora que você estiver lendo, eu vou sinalizando para ti. Vamos lá? Espero que as 3 pessoas já estejam a postos, para a gente não perder tempo. Quem está com Isaías, capítulo 6? Pode ler. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Versículo 5 agora. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Versículo 9. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Versículo 10. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, Amém. e se converta e seja salvo. Amém. Glória a Deus. Agora, quem é que está com João 12, por favor? Por favor. Amém. Amém. 36, né? 36. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. É esse mesmo? É isso. Vai, continua. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz... Presta atenção nisso. Olha a referência que está sendo feita. Continua, minha irmã, pode falar. Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Pausa. Isso aí é Isaías 53. Agora, olha só o próximo trecho que está sendo referência aqui. Pode falar, minha irmã. Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Amém. Guardar esse pedaço? Uma referência a Isaías capítulo 6, que nós lemos agora há pouco. Ok? Quem está com Atos 28? Quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Espera só um minutinho. É Atos 28, versículo 23. Atos 28, 23. Então marcaram um dia com Paulo. Nesse dia, muitos deles foram ao lugar onde Paulo estava, desde a manhã até a noite. Ele lhes anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus. E Continua. por meio da lei de Moisés e dos livros dos profetas, procurou convencê-los a respeito de Jesus. Pode continuar, irmão. Alguns aceitaram suas palavras, mas outros não creram. Então todos foram embora, conversando entre si. Mas antes que saíssem, Paulo ainda disse mais uma coisa. O Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías aos antepassados de vocês.
Pode ler, continua. Pois ele disse a Isaías: vá e diga a esta gente, vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os olhos poderiam ver. Amém. E os ouvidos poderiam ouvir. Amém. A Glória. sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim. E eu os curaria, disse Deus. Glória a Deus. Viram que texto está sendo referido aqui? Isaías 6. Agora vamos lá. Alguém me explique. Quem foi que Isaías viu? Isaías viu e ouviu o Senhor, o Pai. Ok? Isaías viu e ouviu o Pai. Só que lá em João veio quem? Quem foi que João viu? Jesus. Mas o apóstolo Paulo, quando estava em Roma preso, lá naquela casa que ele alugou, quem foi que ele viu? O Espírito Santo. Os três afirmações canônicas de três pessoas canônicas, né? Pessoas ilibadas, os três usaram o texto de Isaías, capítulo 6, que nós lemos agora há pouco. A mesma expressão, mas cada um deles viu uma pessoa da Trindade. Percebem isso? Então, queridos, o que nós entendemos disso? Quando nós adoramos a Deus, nós adoramos um só Deus, mas esse Deus ele é formado por três pessoas. Nós não postulamos o triteísmo, né, que diz que são três deuses. Não são três deuses, é um único Deus, que na sua essência, tá, é composta por três pessoas. É simples de entender. Na aula seguinte vai ficar simples de entender, que eu digo, nesses parâmetros, tá? Na aula seguinte nós vamos entender por que tem que ser assim. Por que Deus decidiu fazer dessa maneira. O último slide, por favor, Igor. E aqui um tema bem controverso, né? A subordinação dentro da Trindade. Existe essa subordinação? Ela ocorre realmente? Irmãos, é o que vou tentar explicar para vocês, porque isso é muito claro na Bíblia, que essa não é uma subordinação onde um é maior do que o outro, mas é uma subordinação para que essa logística seja implementada com eficiência, para que o objetivo traçado por Deus seja alcançado. É necessário haver uma divisão. Então, olha só, as Escrituras mostram que o Espírito Santo é subordinado ao Pai. Nós vamos ler isso, tá? Tudo que eu falar está escrito na palavra. Vou mostrar para vocês. As Escrituras mostram que o Espírito Santo é ao Pai e ao Filho também. E o Filho é subordinado ao Pai. Esta é uma relação interna e não nega a divindade, a igualdade de poder e de glória. Lembrem-se, são pessoas cossubstanciais, coeternas. Eles são iguais em glória e em poder. Nenhum é maior do que o outro. Porém, dentro da logística que Deus implementou, foi necessário fazer desta maneira para que o plano de salvação fosse implementado e para que toda a continuidade da igreja até a glorificação dela. Precisamos compreender isso. E essa é a parte linda do Evangelho. É de Deus, num esforço extraordinário, tremendo, criar toda uma situação para que nós fôssemos salvos, para que nós estivéssemos aqui. Então vamos lá. Em relação ao Filho, né? Alguém pode abrir Lucas, capítulo 22, verso 42, por favor? Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Em diversos textos da Bíblia, nós vamos ver Jesus afirmando: eu vim para fazer aquilo que o Pai determinou.
Eu não vim para outra coisa. Eu vim só para cumprir o que o Pai me mandou fazer. Jesus era subordinado ao Pai? O que vocês acham? Notório, está na Bíblia. Ok? Vamos ver outro versículo? João capítulo 5, verso 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. PT, saudações. Não tem muito o que discutir. E agora, o mais matador de todos os textos, né? Filipenses capítulo 2, versos 5, 6, 7 e 8. Alguém pode ler, por favor? Filipenses 2, a partir do verso 5, do 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Obediente a quem? Ao Pai. Ele suportou todas as coisas em obediência ao que o Pai determinou para ele. Mesmo sendo Deus. Eu acho interessante esse texto, porque ele diz assim, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Entende? É como essa questão é muito clara na Bíblia. Mesmo ele sendo Deus, Jesus, Deus igual, em substância, em poder, em glória, em majestade, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Para ficar enquadrado dentro dessa logística que Deus idealizou. Amém. Vamos ver agora sobre o Espírito Santo? Quem pode abrir aí? João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu vou rogar ao Pai, e é ele que vai mandar o Consolador. Alguma dúvida sobre isso? Que o Espírito Santo está subordinado à pessoa de Jesus e também à pessoa do Pai? Vamos ler lá, João capítulo 14, 26, por favor. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Pai vai enviar um Consolador em meu nome. Ele vai subscrever o que eu falei. Perfeito? Nenhuma dúvida até aí, né, irmãos? Está na Bíblia. João 16, a partir do verso 13 e 14. 13 a 16, perdão. João 16, dos versos 13 ao 16. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Amém. No versículo 14, ele diz, ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Recebem, gente. Há uma logística muito explicitada dentro da palavra de Deus em relação, tá, a essa formação da Trindade. E preste atenção, vocês vão ver, nesses poucos textos que nós lemos, nós vemos claramente o vínculo disso com nós, com os seres humanos, com a humanidade que estava perdida. É um esforço gigantesco da parte de Deus, de formar a coisa de uma maneira que ela pudesse nos atingir, nos alcançar, nos resgatar e nos levar para o céu. Tudo isso está dentro dessa tremenda, desse maravilhoso plano que o Pai idealizou. Quem idealizou o plano de salvação? Quem idealizou tudo que da forma como está foi Deus Pai. O Filho foi o executor desse plano. O Filho foi aquela pessoa que falou assim, Pai, eu vou executar isso. E o Espírito Santo, qual é o papel dele? Ele é o grande consolidador
de tudo isso. Quando Jesus prega o evangelho para nós e nos alcança com esse evangelho, quem vai nos acompanhar no processo de santificação é o Espírito Santo. Por isso que aqui no verso 14, ele fala exatamente isso. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo mostrará. E vai mostrar para vocês. Entendem? Próximo slide, Diego. Nós vamos encerrar essa primeira parte agora. Na próxima aula, nós vamos ter um entendimento maior de tudo isso, de todo esse contexto da Trindade, olhando para esse plano maravilhoso e como é que esse plano cabe direitinho dentro dessa estratégia divina. Então é importante, irmãos, que a gente medite em tudo que foi explicado aqui e que a gente entenda essa questão da Trindade. É vital que nós entendamos isso. Imagina você adorar um Deus que você não sabe como é que é esse Deus, que você não tem entendimento sobre ele, né? Jesus, quando nos ensina a orar, ele fala para a gente orar ao Pai. Pai nosso que estás no céu. Toda a nossa oração tem que ser voltada para a pessoa do Pai. Tá? Essa oração, toda ela no seu, e nós vamos ver isso nos escritos sagrados, que o Espírito Santo, né, leva aquela parte que nós não conseguimos falar, aquela parte que nós não conseguimos declarar, verbalizar. Às vezes você está passando por uma prova, está passando por uma luta terrível, você está passando por um momento de tamanha angústia. Eu sei que muitos aqui já experimentaram e estão experimentando isso no momento. E você não consegue verbalizar a sua angústia, a sua dor. E você não consegue verbalizar os seus questionamentos para Deus. Quem é que pega essa parte que você não consegue verbalizar e leva ela até Deus? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Nosso companheirão. Está dentro de nós. Quando nós nos ajoelhamos para falar com o Pai, é Ele que pega a nossa oração e a conduz até Ele. Sabe, eu sempre gosto de usar a expressão, meio grosseira até, mas ela é interessante porque ela mostra exatamente qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida diária. É aquele camarada, é o meio de campo de um time, sabe? É o cara que passa a bola para o atacante fazer o gol. É o Espírito Santo. É ele que arredonda a nossa oração. É ele que tira as arestas e coloca as coisas da forma correta. Não é que Deus não entenda, não é isso. Deus entende a nossa oração, mas o papel do Espírito Santo é fazer com que essa oração chegue até o Pai e cumpra o objetivo dela. Muitas das vezes não sabemos orar, gente. E aí a palavra de Deus, não sabemos orar como convém, porém o nosso espírito, com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo, ele alcança essa parte nossa que nós não conseguimos verbalizar ou transformar em uma oração, e ele faz acontecer diante do Pai. É muito lindo tudo isso. Gente, isso é maravilhoso demais. É entender que existe um projeto que foi feito desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, nos tempos eternos. O Senhor idealizou tudo isso, contemplando todas as nossas deficiências. Eu fico encantado com esse negócio. Que Deus olhou até para essa parte da nossa insuficiência. E aí o Espírito Santo é aquela pessoa, e é uma pessoa. O Espírito Santo tem sentimentos. Nós o ofendemos com os nossos pecados. Nós o entristecemos. Nós podemos apagá-lo. Temos essa possibilidade também. Percebem? Então, nós temos que atentar que são pessoas que estão não ao nosso serviço, mas num único interesse de nos levar para o céu. Olha, o interesse de Deus é de fazer-nos co-herdeiros das suas promessas. É de efetivar, co-herdeiros nós já somos, mas de efetivar isso quando chegarmos lá no céu, estivermos lá com Ele. Queridos,
quando entendemos isso, a magnitude de toda essa maravilha que é a Trindade, a gente pode compreender melhor esse esforço, tá? Todo ele que foi feito. Porque olhamos muito para o esforço de Jesus na cruz, tá? E achamos que foi a partir dali. Achamos que foi a partir dali. Na realidade, não foi só a partir dali. Foi bem antes disso. O que Jesus passou é inigualável. Não tem comparativo. Mas eu quero mostrar para vocês que, somado a esse esforço de Jesus lá na cruz, houve um outro esforço nos tempos eternos, para que nós estivéssemos aqui hoje, salvos, libertos do pecado. Amém? Até a próxima. Uma aula, em nome de Jesus.